pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês? Mais uma vez estou voltando aqui com vocês para conversar sobre direito penal e para a gente fazer essa grande, mega revisão pelo projeto Professor do Futuro para a prova integrada de vocês, em especial os alunos do Unisal Lorena, para fazer essa grande revisão e conseguir passar e gabaritar essa prova. Eu me chamo Pedro Brígido Correia, minhas redes sociais são pedro.brígido e eu estou de novo em cima da fotinho da Patrícia. A Patrícia vai dar outras revisões com vocês em direito penal, mas antes de tudo isso, vamos para o assunto de fato que a gente está preocupado, que é a introdução da teoria geral do crime. A gente vai falar hoje sobre conduta, formas de conduta, espécies de crimes comissivos ou omissivos, que vai ser tanto homicídio público, impróprio, homicídio impróprio, homicídio puro, homicídio por omissão, essas coisas com um nome estranho, e o resultado naturalístico e as espécies de resultado. A gente vai fazer de uma forma bem simples, bem light, bem genérica, para a gente fazer essa grande revisão e gabaritar nessa prova. Vamos lá então, gente. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de conduta. Basicamente, a de conduta é uma ação ou omissão que gera a prática e é considerado ou é tipificado como crime. A gente tem o crime comissivo, que é o crime praticado, um ato, um comportamento positivo da gente. Como assim? É uma ação, ou seja, o indivíduo age para a prática do crime. Crimes omissivos, não. Crimes omissivos, o agente tem um comportamento ou um ato negativo. Como assim? O agente tem uma abstenção, ou seja, ele deixa de fazer algo, e esse deixar de fazer algo pode gerar um crime ou é considerado um crime. Ou seja, a lei pode prever que a não ação de algo é um crime ou que essa não ação dele incidiu na prática de outro crime. Por exemplo, eu deixar de prestar socorro, eu deixar de proteger uma criança que eu devia estar cuidando e ela foi nadar e caiu na água e morreu. Isso também é considerado um crime. Não que eu fui lá e fiz o ato, mas eu deixei de cuidar e zelar pela proteção dela. Então essa é a noção da omissão. A omissão possui duas espécies, que é o omissivo próprio e o omissivo impróprio. O omissivo próprio, ou puro, é basicamente aquele que está previsto na lei. A lei, no seu tipo mandamental, diz que aquele comportamento negativo no seu núcleo é um fato criminoso se você não cumprir com ele. Então, como assim? Eu não estou dizendo aqui que na lei ela vai falar que é para você evitar o resultado. Não, não é assim evitar o resultado. Mas é simplesmente o dever de agir para não incorrer na prática do crime. Mesmo que o resultado ocorra, você tem que agir. Se você deixa de agir, você está incidindo como crime. Mas lembre-se, sempre naquela ponderância. Eu posso agir? Eu consigo agir? Mesmo quem tenha deveres jurídicos previstos em lei ou nas cláusulas genéricas do artigo 13 do CP, a gente sempre tem que lembrar: eu posso, eu consigo, eu vou estar expondo minha vida para fazer aquele tal ato? Aí fica nesse jogo de bola. Eu tenho que ter essa proporcionalidade, não adianta nada. Por exemplo, numa colisão de carros na via, vai incidir em CTB? Vai incidir em CTB, mas não quer dizer que eu tenho que salvar todas as pessoas ali, se aquilo vai me prejudicar ou vai prejudicar minha vida, por exemplo. Bati meu carro, pessoas estão no escombro. Eu tenho que prestar socorro? Tenho. Cumprir as regras do Detran sobre como a gente presta socorro, ligar para atendimento e tudo mais. Mas é que tá. E se tiver prestes a explodir a lataria ou os carros ali, eu tenho que ainda ir lá? Se eu deixar de ir lá, eu vou estar incidindo na prática de crime de omissão de socorro? Não. Porque se eu for lá, eu estou comprometendo minha vida. Então a gente sempre tem que levar isso em conta. Não é o dever de evitar o resultado, mas é o dever de agir para não incorrer na prática do crime. Ou seja, pelo menos tentar evitar a omissão do socorro. Estar lá, ligar para a polícia, ligar para o primeiro socorro e assim por diante. Entenderam? E aí a gente vai para os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, que estão previstos em cláusulas genéricas de evitar o resultado, que é um dever jurídico, ou seja, é um dever jurídico previsto numa cláusula geral do artigo 3º, parágrafo 2º do PCP. Quais são elas? De forma bem simples dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância, ou seja, professores cuidando de crianças, nós adultos cuidando de crianças que foram deixadas sob nossa guarda. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco para a ocorrência do resultado. Como assim? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou seja, eu assumi que eu ia evitar que aquela criança nadasse sem supervisão na piscina. Ou eu criei uma situação de risco, por exemplo, eu estou brincando com fósforo e álcool, e tá aqui fogo, começou a pegar fogo na minha casa, e o que acontece? Eu tenho o dever de proteger todo mundo? Agora eu tenho, porque eu que causei um incêndio. Não que eu tenho o dever de salvar todo mundo, mais essas coisas, mas que o meu comportamento anterior ao crime
ou anterior ao fato que começou um incêndio aqui em casa, criou o risco na ocorrência do resultado. Ou seja, eu gerei um ato anterior, um não ato anterior, uma situação que gerou tudo isso que vai gerar um incidir num crime. Então, essas cláusulas do artigo T, essas alíneas do artigo 13, parágrafo 2º, são as cláusulas genéricas de dever jurídico, ou seja, quando você tiver por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, você não assumir, você tem que assumir a responsabilidade por impedir um resultado ou um comportamento anterior seu criou o risco que gerou a ocorrência do resultado. Pega esses três aspectos, pega essas três sedações e grava na cabeça. Porque se incidir qualquer coisa e você vê ali no textinho ou na pergunta feita pelo professor ou na prova que te leva, olha, de certa forma a lei fala que eu tenho que proteger. Ou e aquela pessoa assumiu a responsabilidade de proteger, ou ela fez um ato que gerou aquilo. Então tem que incidir e pode gerar esse crime comissivo por omissão ou omissivo impróprio. E, de forma bem simples, é um dever jurídico de abrange determinadas situações jurídicas que se refere a qualquer crime omissivo. O sujeito tem o dever de evitar o resultado naturalístico. Ou seja, o crime omissivo impróprio, na verdade, é o que mais acontece. O omissivo próprio puro é muito difícil, né? Assim, não existem muitas legislações, não existe muito no CPP previsões que, olha, determinado não comportamento é um crime. Já que não, como é uma cláusula genérica de dever jurídico, todo mundo pode acabar incidindo comunicando-se com outros crimes. Então, por exemplo, um homicídio, lesão corporal, omissão de socorro, assim por diante, nos seus aspectos, de acordo com cada caso. Ou seja, o agente deve ter o dever de evitar o resultado e, acima de tudo, ter e poder conseguir evitar o resultado. Esse é o principal aspecto, o poder. Porque se ele não consegue, não tem essa possibilidade de estar comprometendo até mesmo seu bem jurídico, uma vida, não tem como ele também evitar o resultado. Ele fez besteira? Fez besteira. Mas não quer dizer que ele tem que estar ali todo momento e, por exemplo, morrer para salvar outras pessoas. Ele até pode, se ele for um bom altruísta. Mas a lei não exige que ele faça esse sacrifício de grande monta. E aqui a gente vem o melhor aspecto, quando a gente fala dessas questões de omissão, resultado, porque sempre fala, evitar o resultado. Mas que esse resultado? Resultado naturalístico. Resultado naturalístico, na verdade, busca trazer essa noção que é bem simples. A gente tem a teoria naturalística que fala o quê? De uma modificação naturalmente visível no universo ou no mundo exterior pela conduta que o agente praticou. De forma bem simples para a gente entender o que é esse resultado naturalístico, é assim. No furto, houve a perda patrimonial. No homicídio, houve a morte. Na lesão corporal, gerou traumas físicos. E assim por diante. Então, esses são os resultados naturalísticos que a gente consegue ver. A perda do patrimônio, a morte de uma pessoa, traumas físicos, hematomas, assim por diante, na lesão corporal. Ou seja, a gente tem que ver que esse resultado naturalístico é essa manifestação no mundo exterior. Mais um ponto que a gente tem que lembrar. Nem todo crime exige esse resultado naturalístico ou é possível se visualizar isso. Por exemplo, a gente tem nessa classificação de resultados algumas específicas, que é o crime material, ou seja, o crime material ele necessita desse resultado naturalístico para se consumar como crime. Então, por exemplo, se eu não tenho a morte de alguém, não tem como eu condenar alguém por homicídio. Da mesma forma, o crime formal já é um pouquinho diferente. Eu tenho o resultado naturalístico, mas ele não é exigido para a consumação do crime. De certa forma, o resultado só está ali, mas não quer dizer que ele é o necessário para a consumação do crime. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Eu sequestro uma pessoa para extorquir parentes, familiares ou amigos. Quando que se considera ou se consuma a extorsão mediante sequestro? Quando a família entrega os bens ou quando eu ligo e faço a extorsão? Não. Basta o sequestro com a intenção de extorquir, já consumou a extorsão mediante sequestro. Se eu só quero sequestrar, cometi o crime de sequestro. Mas se a minha intenção é extorquir, basta o sequestro que já consumou. Eu não preciso praticar os dois sequestrar e extorquir depois, ou extorquir e sequestrar assim por diante. Basta praticar um, ou seja, há uma parte dessa conduta, desse tipo legal, desse núcleo jurídico, eu já consigo consumar esse crime e não preciso desse resultado. E aqui a gente tem um último, que é o crime de mera conduta, ou seja, pelo próprio nome diz, é mera conduta do ato, já é considerado, eu não preciso de um resultado, ou seja, sequer há um ato na sua descrição. Como assim? O crime de violação ao domicílio, o próprio nome diz, violação ao domicílio. Ah, mas ele tentou violar o meu domicílio. Não tentou. Já começou, tá ali na conduta,
já configurou o crime, já está praticado, não é praticado em si, não precisou você violar o domicílio da pessoa, não precisou você quebrar alguma coisa e tudo mais. Basta a tentativa ir lá violar, a conduta de violar o domicílio de alguém. Você já configurou o crime. Da mesma forma, a desobediência. Você não precisa deixar de praticar ou cumprir uma ordem de superior hierárquico, assim por diante. Basta você desobedecer que já consumou a conduta e já é considerado para crime. Se não se consuma assim, aplicou o resultado naturalístico com essa percepção na realidade. Não. Basta essa visualização, essa primeira prática da conduta, que é assim, a consumação da conduta em si, não do resultado naturalístico, que já é considerado o crime praticado. Ou seja, eu não preciso de tudo isso para consumar. Eu não preciso de tudo isso para ser considerado pro direito penal para condenar a pessoa. Então, se a pessoa está lá, resultado naturalístico, não precisa, resultado naturalístico, eu olho para aquilo e falo, oh meu Deus, o resultado naturalístico fala que tem que ter uma modificação na realidade. E quando não tem como? Então não precisa. Se não tem não é exigido o resultado naturalístico, não precisa essa modificação na realidade. Alguns casos, como o crime de mera conduta, a mera conduta do agente já configurou como crime e ele já pode ser punido e condenado. Gente, essa foi a nossa revisão, a mega revisão de direito penal. Eu fiz alguns aspectos bem simples, tentando abordar um pouquinho mais aprofundadinho para vocês, para a revisão da prova, para quando vocês forem fazer as questões na prova integrada. Essas são nossas redes sociais, aqui da Paty Maciel, e eu sou Pedro.Brígido, para a gente conversar, caso você tiver uma dúvida, bater papo nesse meio de pandemia do Covid-19. Tá bom, gente? Essa é a nossa grande revisão. Não deixe de assistir os vídeos dos outros professores no projeto Professor do Futuro. Vai estar tudo aqui no canal do professor Bruno Criado. Então é só a gente assistir e fazer essa grande revisão que vocês já vão estar pronto e tinindo para gabaritar essa prova, tá bom, gente? Um beijo, até mais e um cheiro nestes cangotes maravilhosos de alunos lindos que vão gabaritar a prova. Até mais!